Hoje vamos falar sobre o Credit as a Service. É uma nova área do setor financeiro que vem revolucionando o mercado financeiro em geral, principalmente nas empresas não financeiras. Então, o que é o Credit as a Service? O Credit as a Service, como o termo já diz, é o crédito sendo entregue como um serviço, né? Então, o que a gente vê hoje no mercado são empresas que querem trabalhar com crédito, seja com o seu próprio capital ou seja capital de terceiros, querem embutir isso nas jornadas que eles já têm com seus clientes e precisam de uma empresa que entregue isso como um serviço. Então, como funciona o Credit as a Service? Basicamente, uma empresa tradicional ela não pode dar crédito, ela não é uma instituição financeira regulada pelo Banco Central. Então, uma instituição financeira pode, através da sua licença, plugado aí com os seus sistemas, precisa de uma camada bem robusta de tecnologia, consegue fornecer a concessão de crédito como um serviço. E essa empresa pode utilizar isso dentro do seu ecossistema. Basicamente, essa empresa ela vai encontrar quais são as oportunidades de crédito no seu ecossistema, vai identificar o que ela quer aproveitar, quais são os objetivos, Às vezes ela quer conceder o crédito, mesmo que não seja com o seu capital, para fomentar mais a venda, para o cara conseguir parcelar ali uma compra e vai embutir isso na jornada que ele já tem com o seu cliente, Então essa instituição financeira basicamente ela vai fazer esse contrato de crédito, mas quem vai financiar vai ser um parceiro aí dessa empresa. Então a instituição financeira ela entra com uma prestação de serviço, então por isso desse nome Credit as a Service. E onde que o Credit as a Service pode ser utilizado, É muito comum você ver a utilização do Credit as a Service dentro de empresas que formam um grande ecossistema. Então, se você pega, por exemplo, uma rede varejista, que tem muita venda, a venda precisa ser parcelada, para fomentar mais ainda esse tipo de consumo, Então, ele está sempre embutindo ali um crédito para que o cliente consiga comprar e parcelar suas compras, A gente vê também ecossistemas em que existe, vou falar aqui do marketplace, que é um dos modelos, Existe um controlador no meio que intermedia uma transação entre dois participantes, seja de uma empresa com uma pessoa, no mercado B2C, seja um mercado B2B, que são duas empresas negociando. Esse marketplace, ele tem o controle de como que esse dinheiro vai de um lado para o outro, Ele tem um controle de esse cara que está vendendo, dos recebíveis futuros que tem para entrar aí na sua carteira. Então ele pode embutir ali dentro também uma operação de crédito, Ele pode fomentar esse fornecedor para que ele compre mais, venda mais, E do outro lado ele trava, Sempre que for entrar um pagamento, ele trava esse dinheiro e liquida a dívida aí antes de chegar até essa empresa que tomou o crédito antecipadamente. Então essas são formas aí de utilização do Credit as a Service que traz diversas vantagens aí para as empresas, E quais são as modalidades, Então, existe o Credit as a Service da empresa que não quer financiar, então a gente vê aí que existem vantagens, mas são menores, e a gente vê o Credit as a Service para empresas que querem se bancarizar, então ele quer financiar aquele crédito também. Nesse modelo em que a própria empresa quer financiar a operação, ela vai identificar essa oportunidade, e como ela mitiga muito bem todos os riscos que estão ali em volta da operação, ela consegue fazer uma operação muito boa, muito rentável, Então ele não vai para uma operação mar aberto, como o mercado chama, que eu vou anunciar aqui e ficar dando crédito para todo mundo. Ele vai financiar somente quem está dentro do seu ecossistema. Aquele cliente que ela já conhece, aquele fornecedor que ela já conhece, tem um fluxo de recebíveis ali que consegue travar. Então ele consegue segmentar muito bem e pegar só as oportunidades muito boas de fato, Nesse modelo é somado o Credit as a Service com a securitização. Então empresas que aplicam a bancarização, como é o nosso caso aqui na Girotech, pode ser criado toda uma infraestrutura para que essa empresa aporte o seu capital dentro de um veículo que é regulado pela CVM e conectar esse dinheiro com essas oportunidades de crédito. Então é isso que a gente enxerga hoje como real benefício do Credit as a Service, que é o cash full que eles chamam, que você faz toda a operação e você financia também, e com isso a empresa consegue trazer o que ficava na mão dos bancos, toda a rentabilidade do crédito, todas as receitas de juros, vem para dentro do ecossistema da empresa também. Então essas são as formas de utilização do Credit as a Service no mercado.
Se você está gostando desse conteúdo, né, segue a gente aqui na rede onde você estiver assistindo, né? A gente está sempre postando vídeos, né, e conteúdos bem relacionados com esses temas de bancarização, né, de empresas que querem trabalhar com crédito. Bom, a gente falou bastante sobre o conceito do que é o Credit as a Service. Vou falar um pouquinho agora de cases de sucesso, né, independente aqui se é cliente nosso ou não, né, cases aí que são bem relevantes no mercado. Eu queria falar aqui primeiro sobre o case da Magalu. Então a Magalu é uma empresa de varejo tradicional, né, e ela criou o seu braço financeiro, que é o Magalu Bank, e recentemente implantou o CDC digital. Então hoje quando você compra dentro do aplicativo da Magalu, se for um cliente que a Magalu quer financiar, vai habilitar lá o carnezinho digital. Então o carnezinho digital nada mais é do que uma ferramenta criada em cima do Credit as a Service. Esse caso é um cliente que usa a infraestrutura aqui da Girotech, né? Então através de APIs ele consegue entregar essa concessão de crédito como serviço, e do outro lado ele vai conectar com o seu próprio capital, que está dentro de uma securitizadora que faz parte dessa infraestrutura, né? Um outro caso aqui bem relevante, que há muito tempo vem crescendo, né? Então a gente vê aí ano após ano, né, o caso do Mercado Livre, né, junto com o Mercado Pago, que é o seu braço financeiro. O Mercado Pago sendo cada vez mais relevante em termos de receita perante o Mercado Livre, né? Então é um caso que conseguiram trazer muito sucesso, muitos ganhos para a operação, porque o Mercado Livre ele é um ecossistema muito rico em oportunidades, né? Então tem muita gente vendendo lá dentro, tem muita gente comprando lá dentro, e essas transações financeiras trazem muitos dados importantes para uma operação de crédito e permitem que o Mercado Pago faça essa concessão de crédito ali dentro. Então, um dos casos mais emblemáticos, né, eles financiam o cliente também, né? Hoje você pode parcelar até mesmo sem juros, eles fazem alguns parcelamentos, se você atrasa você paga multa, então aí entra o financiamento, né? Tem o parcelamento já com juros, mas um dos cases mais relevantes do Mercado Pago é quando eles estão financiando o seller do marketplace, né? Então o cara que vende ali dentro. Então esse cara que vende tem uma boa relação com o Mercado Livre, tem uma boa nota com os clientes que compram, o Mercado Pago fornece uma linha de crédito para que esse cara se desenvolva e cresça, né? Muitas vezes a gente fala de crédito e a primeira coisa que pensa é o crediário, o crédito pessoal, né? Taxas altas, coisas ruins. Mas nem sempre, né? O crédito ele vem para fomentar a economia, né? As pessoas que não podem comprar um item de consumo, né? Uma geladeira, um fogão, ele poder parcelar isso, né? Um item essencial para a sua vida, e para as empresas mais ainda, né? Então as empresas conseguem consumir esse crédito e fazer, né, isso que ele comprou com o dinheiro que ele emprestou render mais do que a taxa de juros que ele está pagando aí para quem está financiando, né? Então esse caso do Mercado Livre também é um caso bem interessante aí no mercado e hoje é aplicável aí para qualquer tipo de marketplace, né? Então a gente vê aí marketplaces de educação, marketplaces de produtos em geral, né? Então sempre existe esse ecossistema que pode ser aproveitado e tem muita oportunidade interessante aí para gerar rentabilidade para o braço financeiro da empresa. Bom, o que uma empresa de fato precisa então para implantar o Credit as a Service, né? Então vamos falar aqui muito específico da empresa que quer financiar suas operações, né? Então basicamente, né, desde dos primórdios aí do crédito, né, para que a empresa criasse essa operação financeira, lá atrás era necessário que ela montasse uma instituição financeira, né? Então tem muitas empresas hoje que têm o próprio banco, né? Então o próprio banco de fato, que é uma instituição financeira que é regulada pelo Banco Central. Esse caminho, ele é um caminho que exige muita responsabilidade da empresa, então ela passa a ser uma instituição regulada pelo Banco Central, tem que prestar contas diariamente, mensalmente, trimestralmente, né? Todos os informes que o Banco Central exige têm que ser entregues, então ele traz um outro tipo de operação para dentro do seu core business, né? Ele tem que aprender de fato a ser banco. Com a evolução da regulação e da tecnologia, o Banco Central implantou as fintechs, que eles chamam, que são as SCDs e as SEPs, que permitiram que empresas de tecnologia aderissem a essa licença, né? Então no nosso caso aqui, por exemplo, a gente é uma SCD, uma Sociedade de Crédito Direto, mas a nossa origem é uma empresa de tecnologia. Então o que a gente faz basicamente é emprestar essa licença, entre aspas, né, para que o nosso cliente utilize como um serviço. Então, ao invés de ele abrir uma instituição financeira regulada, ele vai se tornar um correspondente bancário aqui da nossa estrutura e a gente, através de APIs, vai plugar
dentro desse ecossistema que ele já tem, dentro da jornada que ele já tem com o seu cliente, com o vendedor do marketplace, com o seu funcionário, se ele quiser fazer um crédito consignado, né? Então ele consegue simplificar muito essa jornada. E como que ele vai plugar o seu capital com a operação, né? Então a gente, apesar de ser um banco, a gente não financia as operações diretamente. Então a gente concede o crédito e no mesmo dia a gente vende o direito de cobrar esse crédito para um veículo de investimento que está o capital do nosso cliente. Então as duas formas mais comuns hoje de você criar esse veículo de funding é através de uma companhia securitizadora de créditos, né? Que é uma estrutura criada aqui abaixo de uma companhia securitizadora controladora, né? No nosso caso aqui é a GTS Securitizadora, e a gente cria um compartimento, um novo CNPJ, totalmente isolado de todas as outras operações para que o cliente aporte o seu capital. A gente tem vídeos bem específicos sobre esse tema, então não vou me aprofundar muito aqui no título que é emitido, né, em todos os detalhes da operação. Mas com base nisso, né, o seu capital vai estar ali e vai estar disponível para conectar nessas oportunidades de crédito que ele está originando lá do outro lado. O outro veículo muito comumente utilizado também é o FDIC, né? Um fundo de investimento em direitos creditórios. É uma estrutura que a gente consegue fornecer para os nossos clientes também. São para operações geralmente que não é só o capital do próprio cliente, né? Ele vai alavancar com o dinheiro do mercado. Então, por muitas vezes, aí, grandes fundos de crédito, grandes bancos, eles preferem comprar títulos de um FDIC, né? Que existe ali uma DTVM, um administrador, né? Um administrador fiduciário, que vai cuidar das regras ali daquela operação. Então o FDIC também é um instrumento que pode ser utilizado para essa estrutura de bancarização e que as empresas consigam financiar aí os seus próprios clientes e as oportunidades do seu ecossistema. Então, para fechar, né, quais são as vantagens de você utilizar essa estrutura de Credit as a Service, estruturas de bancarização, né, com apoio de fintechs? Comparado aí em você montar o seu próprio banco, né, a gente tem diversas vantagens. Então, a primeira é o custo, né? Então para você montar uma instituição financeira hoje é muito caro, você tem que contratar sistemas especialistas para gerir essa empresa, né? Uma gestão totalmente diferente. A SCD, por exemplo, que já é uma licença não tão complexa como um banco múltiplo, como uma financeira de fato, né? Mesmo assim você precisa ter ali uma estrutura de 3 diretores, né? Você precisa ter uma estrutura bastante complexa de se gerir, né? Então além dos custos de montar sistemas, né, todas as taxas que têm que ser pagas, você vai ter uma estrutura de pessoas ali para gerenciar toda essa nova operação que está sendo criada, né? Comparado com o modelo do Credit as a Service, né, isso é muito mais complexo, né? No Credit as a Service você vai ter ali uma empresa que só faz isso, né? Então uma empresa que já é regulada, já presta contas, vai resolver tudo isso no caminho. O que você vai ter que fazer de fato é gerir a operação de crédito em si, né? Quem você está financiando, analisar o risco desse cara, focar muito em quem eu vou financiar, né? Qual que é a melhor oportunidade para eu financiar, como que eu posso trazer rentabilidade para o capital que está dentro dessa estrutura. Então o Credit as a Service ele traz um caminho muito mais rápido, muito mais simples para que a empresa possa se bancarizar e possa financiar as oportunidades que estão no seu ecossistema e ele tem interesse de trazer para dentro da sua operação. Bom, espero que tenha ficado claro o que é o Credit as a Service. Se você tiver dúvidas, né, de como aplicar isso dentro da sua empresa, se você quiser mais detalhes de como implantar uma operação de bancarização completa dentro aí do seu ecossistema, não deixem de falar com a gente, né? Aqui embaixo vão ter links aí para você entrar em contato com a gente, pode comentar aqui mesmo e a gente vai entrar em contato para tentar apoiar você nessa jornada de bancarização. Até a próxima!